Nessa primeira aula, criaremos um workflow básico, utilizando os nodos principais. Inicialmente haverá um nodo condicional para checagem do campo prioridade. Em seguida, daremos duas opções ao usuário: atribuir o fluxo para um diretor ou fechar a ordem de serviço. Acompanhe. O Máximo pode utilizar aplicações acessórias para ser feito um workflow. Eu vou precisar de criar duas ações aqui. Então, acesso ao menu, configuração do sistema, plataforma e ações. As duas ações são: a primeira para setar o campo WorkType, o campo de tipo de serviço para EM, para emergencial, e a segunda ação é só para fechar a ordem de serviço, para alterar o seu status para Close. Então, eu clico no botão Criar Novo e vou criar uma nova ação. Vou criar uma nova ação para setar o campo tipo de serviço. O nome da ação vai ser WOEM. É uma ação para alterar o WorkType para EM. O objeto é o WorkOrder. O tipo é definir valor. Então, durante a execução do workflow, essa ação vai definir o valor do campo WorkType e vai alterá-lo para EM. O parâmetro é WorkType e o valor é EM, abreviação de emergencial. A ação para fechar a ordem de serviço, ela é uma ação padrão do Máximo, ela já existe. WO_close. Ela é uma ação de alterar status. Essas são as duas ações. Agora vamos criar o workflow propriamente dito. Para isso, eu vou até a aplicação de edição de workflows, configuração do sistema, configuração da plataforma, fluxo de trabalho designer. Nosso workflow será um workflow básico que vai utilizar os principais nodos. Ele vai fazer uma checagem condicional do campo prioridade e vai testar se esse campo é igual a 1 ou não. Caso sim, eu poderia atribuir o fluxo para um diretor ou fechar a ordem de serviço. Clico no botão novo e vou criar um novo processo. O nome dele é WOWF. A descrição: workflow para aprendizado com utilização dos principais nodos. O objeto é o WorkOrder. Então esse workflow vai ser exclusivamente para a aplicação de WorkOrder. Salvo registro, todo workflow tem um nodo Start e um nodo Stop. Ele deve sempre começar pelo nodo verde e terminar no vermelho. Arrasto o nodo amarelo, que é o nodo de condição. Esse nodo serve para checagem de condições. No nosso caso, checaremos o campo prioridade. Arrasto as setas do Start até ele e dele até o Stop. Coloco a expressão condicional, WOPriority, que significa o campo de prioridade igual a 1. E o título será o título do nodo 1, prioridade igual a 1. Essa é a checagem. Arrasto o nodo branco, que é o nodo que dá opções ao usuário. O nodo branco ele deixa o usuário escolher em tempo real o que ele deseja fazer. Arrasto o nodo azul, que é o nodo de atribuição. Ele serve para atribuir o fluxo a outra pessoa, o grupo de pessoas, para que outra pessoa ou grupo de pessoas assuma o controle desse registro no fluxo de trabalho. Vou salvando meu desenho. Então, tenho duas opções que o nodo branco vai dar: atribuir ao diretor ou fechar a ordem de serviço. Atribuir ao diretor é a seta que vai para o nodo azul e fechar vai para o nodo stop, nodo parar 6, que vai encerrar o fluxo fechando a ordem de serviço caso o usuário assim deseje. Então, a primeira instrução que vai para o diretor será enviar o fluxo de trabalho para os diretores. Então, o usuário vai poder optar por a opção 1, enviar o fluxo de trabalho para os diretores, ou a opção 2, simplesmente fechar a ordem de serviço, encerrando assim o workflow. Dou OK, salvo meu desenho. Então, o nodo branco sempre vai dar duas opções ao usuário. No caso de fechar a ordem de serviço, eu vou colocar uma ação que a gente criou previamente na linha que liga o nodo branco ao nodo stop. Essa ação vai ser a ação de fechar o workflow.
é a ação WO_close. Então, se o usuário optar por fechar o workflow, essa ação será executada e a ordem de serviço será fechada. Caso ele opte por atribuir o fluxo ao diretor, que é o nodo que liga o branco ao azul, vamos usar a ação de setar, de alterar o campo worktype para EM, para emergencial, para que o diretor receba essa ordem de serviço. Então a ação será WOEM, a ação essa que a gente criou previamente. Dou um OK, salvo nosso desenho. O nodo branco, vou colocar um título e um número para ele, será o nodo 2. Eu numero todos os nodos para que, caso o workflow fique grande, eu consiga rastrear, de acordo com o desenho que eu tiver, o número dos nodos. Facilita a visualização. Então o nodo branco dará duas opções ao usuário e as opções estão conectadas. Agora eu vou configurar o nodo azul. Eu preciso de uma designação nova. A designação será para os diretores. Então há uma função criada, uma função simples que usa o person group criado com os diretores. Então essa função de diretores contém todos os usuários que são diretores. É uma função normal do máximo que vai ser utilizada. A descrição é a mensagem que será exibida no centro de início dos diretores, quando eles tiverem essa atribuição, essa designação. Então, cada hora que um diretor for designado para esse workflow, ele vai receber a mensagem ordem de serviço, .wnum, que é uma variável dinâmica que vai conter o número da ordem de serviço, portanto, ordem de serviço número tal, enviada para o diretor, para apreciação do diretor. Então, eu posso optar por dar continuação ao fluxo se apenas um diretor, se o primeiro diretor que ver essa designação aceitar, ou eu posso exigir que todos os diretores precisem de dar essa aprovação. No meu caso, eu vou querer apenas que o primeiro diretor consiga assumir o fluxo de controle. E o título do nodo será atribuir aos diretores, nodo número 3, que é o nodo azul de designação. Vou salvar o registro e conecto o nodo ao nodo final. Agora eu preciso de uma mensagem ao usuário. No nodo amarelo, eu checo a prioridade da ordem de serviço. Caso ela seja diferente de 1, eu vou enviar uma mensagem ao usuário. Para isso serve o nodo verde, o nodo interação 7. Então, sempre que o usuário, que a ordem de serviço não tiver com o valor 1 no campo prioridade, haverá um loop e vai ficar sempre enviando uma mensagem ao usuário dizendo para ele preencher o campo prioridade para o valor 1. Então, a mensagem que vai ser enviada ao usuário será: a prioridade deve ser igual a 1 para a continuação do fluxo de trabalho. E o título da mensagem, o título do campo será prioridade diferente de 1. O título da modal. E o título do nodo, apenas para o nosso desenho, é mensagem ao usuário. Então vai ser um loop. Eu exijo que a prioridade seja igual a 1 para que o fluxo continue. Ao contrário, sempre haverá uma mensagem ao usuário. Esse é o motivo do nodo verde. Assim eu salvo meu workflow e ele está pronto. O primeiro botão que eu preciso é validar, o botão de validar processo, para ver se o workflow está correto do ponto de vista sintático. O segundo botão é para habilitar o processo e o terceiro para finalmente ativar. Nesse ponto, o workflow já pode ser testado e é o que será feito agora. Para isso, eu vou acessar a aplicação de ordem de serviço e a aplicação para a qual esse workflow foi criado. Vou criar um novo registro. Descrição: prioridade diferente de 1. Prioridade diferente de 1, o workflow não vai seguir, ele vai dar uma mensagem ao usuário, que é aquela mensagem do loop. Como a prioridade é igual a 5, se eu tentar rotear o workflow, eu vou receber a mensagem. Aqui está a mensagem: a prioridade deve ser igual a 1 para a continuação do fluxo de trabalho. Então, note que eu fico preso nesse ponto. Eu preciso que a prioridade seja diferente de 1 para dar continuidade a esse fluxo de trabalho. Então, eu coloco a prioridade como 1, salvo o registro. E agora sim, ele passa daquela condição e oferece duas opções ao usuário, que é aquele nodo branco: enviar o fluxo de trabalho para os diretores
ou fechar a ordem de serviço. Nesse primeiro momento, eu vou simplesmente fechar a ordem de serviço. Então, eu dou um OK. Note que o campo status da ordem de serviço vai ser alterado para fechado, para close, que é o que aconteceu. Assim, o fluxo foi encerrado e a ordem de serviço foi fechada, de acordo com a opção do usuário em tempo real. Agora vamos para o segundo caso. Eu crio uma nova ordem de serviço e agora eu vou atribuir o fluxo para os diretores. Portanto, eu vou deixar a prioridade como 1. Para não dar aquela mensagem, opto por enviar o fluxo para os diretores, para que os diretores tomem conta desse registro, sejam os responsáveis por esse registro de ordem de serviço 1207. Assim, nesse momento, o fluxo pertence aos diretores. Eu, como usuário comum requisitor, não consigo mais alterar esse fluxo de trabalho. Está trancado para mim. Então, eu vou deslogar e logar como diretor. O usuário que eu criei previamente. Ele está no grupo de diretores, portanto ele vai ter acesso a esse workflow. Ele recebe uma mensagem na sua caixa de entrada, é aquela mensagem que a gente digitou no nodo azul, o WANUM está aí, 1207, que é o WANUM, aquela variável dinâmica. Ele recebe essa mensagem no seu Start Center, no seu centro de início, clica e já abre o registro e está pronto para edição. O tipo de serviço está EM, que foi alterado pelo nosso workflow. Então, se eu rotear o workflow, a partir desse momento, o diretor tem o domínio desse registro. E no caso do nosso exemplo, o fluxo se encerra dessa forma. Na próxima aula, continuaremos esse workflow e criaremos um fluxo de aprovação para a ordem de serviço. Obrigado e até lá!